Se considerarmos que nosso sistema solar é típico de bilhões e bilhões de outros sistemas semelhantes, então onde estão os extraterrestres? O universo já deve estar cheio de vida inteligente que criaria algum tipo de sinal fácil de detectar, mas ainda assim não vimos nem ouvimos nada. Há uma solução possível para o silêncio inquietante do universo, e pode ser a resposta mais arrepiante para o porquê de não termos ouvido ninguém. Porque se existe uma civilização alienígena em algum lugar aí, eles certamente sabem que estamos aqui. Isso é algo que deve nos assustar muito. Você já deve ter ouvido sobre o paradoxo de Fermi. Bom, em sua forma mais simples, o termo faz a pergunta: se a vida inteligente é comum no universo, então onde está todo mundo? Você pode estar pensando que o físico Fermi escreveu trabalhos sobre o assunto e que seu trabalho de vida foi baseado em encontrar alienígenas. E isso meio que faz sentido. Enrico Fermi foi um físico que criou o primeiro protótipo de reator nuclear do mundo. Ele nunca escreveu muito sobre os extraterrestres. Fermi estava conversando com colegas em um almoço em Los Alamos sobre um desenho animado, mostrando alienígenas emergindo de um disco voador carregando latas de lixo roubadas da cidade de Nova York. Foi quando Fermi perguntou: onde estão todos eles? Todos entenderam que ele estava se referindo ao fato de que não havia evidências sólidas de visitas de alienígenas ao nosso grande planeta azul. A conversa virou-se então para o tema de viagens interestelares, onde Fermi concluiu que o voo interestelar pode não ser possível, pode não valer a pena o esforço, ou uma civilização tecnológica não dura tempo suficiente para inventar viagens interestelares. Lembre-se que Fermi disse isso em 1950, quando os foguetes ainda não tinham alcançado a órbita da Terra. O chamado paradoxo de Fermi, que questiona a existência de civilizações extraterrestres, na verdade deturpa a visão de Fermi. Fermi não questionava a possibilidade de civilizações extraterrestres, mas sim a capacidade de existir viagens interestelares. Então, o que é o paradoxo de Fermi se o Fermi não criou ele? Em 75, um astrônomo chamado Michael Hart escreveu um artigo no qual dizia: eles não estão aqui, portanto, não existem. A afirmação de Hart era que se existissem alienígenas inteligentes, eles inevitavelmente colonizariam a Via Láctea. Ele acreditava que se eles estivessem em qualquer lugar, eles já estariam aqui agora. Mas como não estão, e não vimos sinais de alienígenas, significa que os humanos são a única vida inteligente em nossa galáxia. E se esse for o caso, então procurar por vida inteligente em outro lugar é provavelmente uma perda de tempo e dinheiro. Mas depois apareceu outro físico famoso chamado Frank Tipler, em 1980, que elaborou a avaliação de Hart e fez a grande pergunta: onde é que uma civilização conseguiria os recursos necessários para colonizar 1 bilhão de estrelas? Ele teve uma ideia interessante onde uma civilização poderia construir uma máquina artificialmente inteligente comparável ao humano, que poderia se replicar. Se você enviasse umas dessas para uma estrela vizinha e dissesse para construir cópias de si mesmo usando materiais locais naquele sistema, então você poderia enviar essas cópias para outras estrelas vizinhas até que a galáxia estivesse rastejando com essas máquinas autorreplicadoras. Tipler disse que, já que nunca vimos nada assim, somos a única civilização inteligente da galáxia. Agora, nós realmente não temos ideia de quantas civilizações alienígenas avançadas podem estar lá fora que poderiam conseguir tal proeza, mas um homem chamado Frank Drake veio com uma equação que nos dá uma estimativa aproximada do número de civilizações em nossa galáxia que poderiam ter sinais de que poderíamos detectar, e milhares delas podem existir. Muitas soluções diferentes para o paradoxo de Fermi têm sido sugeridas ao longo dos anos. Uma solução para o chamado paradoxo do Fermi pode ser a mais assustadora de todas elas. Se chama a Floresta Negra, The Dark Forest, uma teoria escrita pelo renomado escritor chinês de ficção científica Liu Cixin, e a teoria é arrepiante. Imagine o universo como uma vasta floresta escura, e nós, humanos, juntamente com outras civilizações avançadas lá fora, somos os caçadores. O caçador não acende uma tocha para chamar a atenção para si mesmo. Ser notado pode ser inofensivo, mas, por outro lado, pode trazer as mandíbulas de um leão faminto, ou pior ainda, chamar a atenção de outro caçador concorrente. Por enquanto não temos viagens interestelares, mas a comunicação interestelar é possível com as tecnologias de hoje. Os lasers podem facilmente enviar sinais através da galáxia. Claro, haveria atrasos no sinal, assumindo as limitações da velocidade da luz, mas fizemos muito mais do que apenas enviar alguns sinais de rádio.
Na verdade, fizemos tudo menos ficar em silêncio, desde o envio deliberado de mensagens e naves espaciais para o espaço, até o envio não intencional de sinais de rádio e TV que vazam para o espaço. As sondas Voyager já estão saindo do sistema solar, e se houver uma civilização inteligente lá fora, elas podem ser interceptadas. Estas sondas basicamente carregam toda a humanidade com elas. Isso pode ser uma coisa boa, ou pode ser uma coisa ruim. Mas enfim, já acendemos a tocha na floresta escura. A próxima pergunta é quem ou o que vai detectar o nosso sinal. E se vir para cá para verificar? Isso deve deixar todo mundo nervoso. O escritor de ficção científica Arthur C. Clarke disse uma vez que existem duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos. Ambas as situações são igualmente aterrorizantes. Precisamos entender que é impossível saber as intenções de uma civilização recém-contatada. Se alguma vez contatarmos alguma, pode ser possível que alguma civilização alienígena nos tenha estudado, visto nossa natureza destrutiva e decidido que é melhor nos deixar em paz. Poderíamos acabar nos extinguindo no planeta, antes que algum alienígena faça isso. Poderíamos acabar tendo sorte e uma civilização mais avançada entraria para nos ajudar a alcançar as estrelas e se tornar uma espécie interplanetária, compartilhando sua tecnologia conosco. Poderia haver paz na Terra após percebermos de que não estamos sozinhos no universo. Mas agora vamos ser realistas. Por que uma outra civilização faria isso? Outra civilização avançada lá fora poderia morrer de medo do que faríamos com eles se fossem descobertos. Por outro lado, talvez seja do interesse da civilização atirar primeiro e fazer perguntas depois, para evitar ser destruída ou dizimada por outra civilização mais avançada, como vimos em filmes de ficção como Guerra dos Mundos, por exemplo. Ninguém sabe quem aniquilaria quem em um primeiro encontro. É praticamente garantido que se uma civilização descobrir viagens interestelares, o seu poderio e tecnologia militar devem ser extremamente avançados. E é isso que a teoria da Floresta Negra é, que é possível que todas as outras civilizações lá fora, no universo, tenham escolhido permanecer em silêncio por medo de serem destruídas. Mas o mais assustador de tudo isso permanece, e não há nada que possamos fazer agora. Só temos feito muito barulho. Pode ser que existam muitas civilizações extraterrestres diferentes por aí que sabem que existimos, mas a razão pela qual ainda não sabemos sobre eles é porque eles não têm transmitido sinais como nós fizemos aqui na Terra. Uma civilização inteligente lá fora, que descobriu a Terra, pode não nos ver como uma ameaça para eles, já que não atingimos um nível tecnológico para viagens espaciais interestelares. Mas eles podem estar esperando por esse momento. Podem estar à espera para ver se continuaremos a ser uma raça pacífica ou se nosso planeta se tornará inabitável para toda a vida de qualquer maneira. Entretanto, seria realmente difícil para outra civilização avançada parar de enviar acidentalmente sinais de rádio para o espaço como nós, a menos que eles sejam mais avançados e usem outra forma de comunicação que não possamos ver, ouvir ou entender. Isso nos leva a outra possibilidade de não vermos ou ouvirmos nada do espaço. Pode ser que realmente não exista ninguém lá fora. Isso é difícil de acreditar, já que existem até 40 bilhões de planetas de tamanho terrestre em zonas habitáveis. Mas apesar do universo ter bilhões e bilhões de planetas habitáveis, não há garantia de que eles permaneçam assim para sempre, o suficiente para existir vida inteligente. De acordo com um estudo recente da Universidade Nacional da Austrália, planetas úmidos e rochosos como a Terra são muito instáveis quando são formados pela primeira vez. Se qualquer tipo de vida alienígena espera evoluir e prosperar num planeta terrestre, há uma janela muito limitada de apenas algumas centenas de milhões de anos para pôr tudo em movimento. Pense no nosso próprio planeta e no que ele passou, de uma bola de lava ser esborrachada por asteroides a uma bola gelada de gelo, e depois de volta novamente. As chances de vida ter sucesso neste tipo de planeta é muito difícil. Não é que a vida possa ser rara ou difícil de começar no universo, mas que os ambientes habitáveis não sejam estáveis durante os primeiros bilhões de anos. Claro que, graças à nossa Terra, aqui estamos nós. Nós sabemos pelas nossas próprias descobertas que o universo é um lugar mortal. Basta uma supernova, uma explosão de raios gama, uma erupção solar ou um enorme asteroide para exterminar a vida aqui. Sabemos que algumas dessas coisas aconteceram aqui mesmo na Terra. Talvez seja difícil lidar com o fato de sermos a única vida inteligente na galáxia ou talvez no universo todo. Talvez depois de todos esses bilhões de anos, outras civilizações tenham vindo e já se foram há muito tempo, e talvez sejamos as últimas que restaram. Quanto ao paradoxo Fermi, o paradoxo não existe. Não podemos dizer que os alienígenas existem ou não, porque ninguém sabe se conseguimos atravessar outros sistemas solares em primeiro lugar.